Bom dia, senhor. Bom dia, galera. Tudo bom? Tudo bem. Opa, sim. Como é que vocês têm passado aí esse período de isolamento? Bom, acho que todos já entraram aqui. Galera, acho que vocês já devem estar acostumados que já tiveram mais aulas durante o dia. Como vai funcionar aí? Daqui a pouco eu vou deixar mudo o microfone de vocês. Daqui a pouco já vou deixar mudo o microfone de vocês. Por enquanto está aberto. Aí como vai funcionar? Vou compartilhar a tela e começar a apresentação no PowerPoint. Aí caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem aí perguntar pelo chat mesmo. E também tem a possibilidade de vocês... Acho que tem aí um botão para vocês levantarem a mão, fazer um sinal ali no chat para mim. Aí eu libero o microfone de vocês e vocês fazem a pergunta também. Dá para ficar um pouco mais de... Aí vocês têm as duas opções, ou pelo chat, ou por esse botãozinho aí que daí eu libero, beleza? Beleza, senhor. Então eu vou deixar mudo agora o microfone de vocês e começar a compartilhar. Antes disso, só para compartilhar aqui, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Sim. Tá, beleza. Deixa eu vou desativar aqui. Então, galera, dentro do roteiro que vocês receberam, hoje a gente vai fazer a revisão de filosofia e sociologia juntos. Eu vou começar primeiro por filosofia, daí a gente vai fazer a revisão, então, do módulo 2 e 3, aí depois a gente vai para a revisão de sociologia e vai ver, então, o módulo 1, 2 e 3. Eu vou buscar ser o mais sucinto e objetivo possível, para também não cansar muito vocês. Beleza? Então, vamos dar início aí. Então, para começo de conversa, para a gente falar sobre a filosofia, nós temos que falar sobre o surgimento da própria filosofia, Quando é que, então, dá-se início a essa matéria, a essa forma de se pensar. Para isso, a gente tem que voltar lá para a Grécia Antiga, lá por volta do século sextos antes de Cristo, para entender um pouquinho melhor como é o contexto histórico em que a filosofia ela surge. Eu costumo dizer que a filosofia, a grosso modo, basicamente, a disciplina filosofia, a grosso modo, é também uma história, mas só que é uma história do pensamento humano, na evolução do pensamento humano. Por quê? Você não aconteceriam os movimentos históricos, tais como, por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, entre diversos outros movimentos históricos, sem ter um pensamento por detrás, ou até mesmo sem ter uma teoria, até mesmo filosófica, por detrás. O que acontecia, então, voltando aqui para a sociedade grega antiga? Antes da filosofia, o ser humano ele tem uma necessidade de buscar explicar a sua realidade, de buscar explicar o mundo que nos cerca. Dentro disso que surge o chamado pensamento mitológico. Ok?
Então, o que vem a ser um mito? O mito, a grosso modo, é uma narrativa fantasiosa que tem por objetivo explicar a sua realidade. Então, lembre que nas primeiras aulas eu contei para vocês o mito sobre a origem dos deuses e fiz uma breve explicação. Se der tempo, né, no finalzinho da aula, eu vou contar aí fazer um breve relato aí de um mito que é importante para a gente entender aqui também a questão de como é que os gregos utilizavam os mitos. Se não der tempo, vocês já tiveram na aula sobre o mito, depois vocês podem ler no Google, entre outras questões, aí esses mitos, beleza? Mas então, aqui, vamos focar de novo na sociedade grega, eles procuravam dar uma explicação sobre a realidade que cercava eles. Só que a única forma que eles tinham, melhor dizendo, a linguagem que eles tinham para explicar essa realidade era a linguagem mitológica. Com o passar do tempo, né, nós teremos aquilo que nós chamamos da transição do pensamento mitológico para o pensamento racional, ou a transição do mito para o logos. É interessante observar aqui que a sociedade grega clássica é uma sociedade que nós chamamos de cosmológica, ou seja, o cosmos, né, o universo, ele tem que ser explicado, né, ele tem que ser organizado, ele é todo organizado. Isso que é uma questão muito importante. Então a gente vai ver que até mesmo nos mitos, por exemplo, como a Teogonia de Hesíodo, entre outros, busca explicar o surgimento do universo, entre outras questões. A filosofia, aqui então, antes de ir para Homero, a filosofia ela vai surgir numa região chamada Jônia, na cidade de Mileto, tá, com Tales. E não é à toa, a gente vai ver que não é à toa que a filosofia ela surge ali. Perguntou assim, isso tem a ver com a doxa, não é? Sim, de certa forma tem, porque o que significa doxa? Doxa é uma palavra no grego para significar opinião, ok? A gente utiliza às vezes para falar doxa, que é aquela frase, aquele pensamento que não tem um senso crítico por detrás. O que a gente costuma falar que tanto a filosofia quanto a sociologia ela busca fazer o indivíduo sair do senso comum, tá? Sair da doxa para um discurso racional, para o senso crítico, tá? Então, para o conhecimento verdadeiro. A doxa, então, ela ficaria nesse campo do achismo. Eu acho. Tá? Se a gente for pegar aqui um exemplo de doxa, seria assim, se a gente pegar para falar, quando dói o joelho é sinal que vai chover. Tá? Existe alguma explicação científica? Existe alguma explicação racional para isso? Não. Nem sempre uma dor no joelho vai fazer chover, mas se a gente pegar as pessoas mais antigas, elas falam isso. Tá? Então, é um pensamento que está imerso numa visão doxal. Já a gente pegar o pensamento racional do logos, seria já buscando um elemento mais científico. Beleza? Dentro disso, o que nós teremos aqui? Para a gente falar sobre os mitos, a gente precisa entender que nós teremos dois grandes poetas que vão servir de pilares para a estrutura mitológica da Grécia. Por quê? O mito para os gregos fazia parte da criação do jovem grego. Okay? Então nós vamos ter de um lado Homero e do outro lado Hesíodo. Como é que funcionava a educação do grego a partir dos mitos? Então, aqui, você tem uma família, ela contratava uma pessoa, ou ela tinha um escravo, que acompanhava a formação desse jovem grego. Então, dependendo da região da Grécia onde você está, você vai pegar um mito e, a partir do mito, mostrar os exemplos que aquele mito traz daquilo que eu quero ensinar. Então, as famílias mais aristocráticas pegavam, então, Homero,
Porque o Homero ele trabalha muito a questão das virtudes, né, da coragem, da lealdade, entre outras questões. E a partir de um mito de Homero, eu pegava um personagem e falava, contava esse mito para o jovem e falava: olha, tá vendo esse personagem? É assim que você deve ser. Você deve seguir, você deve guiar os caminhos dele, porque ele é uma pessoa virtuosa ou porque ele é uma pessoa corajosa e por aí vai. Ok? Então a gente tem aqui que os relatos que nós temos de Homero vêm a partir de um historiador grego chamado Heródoto. Ok? Então Homero ele é antes do surgimento da filosofia, ok? Em seus poemas ele trabalha muito sobre a valentia, a prudência, a lealdade, que são virtudes essenciais para o ser humano, para o homem. Tá? Lembrando que são virtudes para o homem daquela época, né? que ele achava importante. Dentro disso, nós teremos dois textos de Homero, Ilíada e a Odisseia. A Ilíada ela conta a história da Guerra de Troia, o início da Guerra de Troia até o final da guerra. Posteriormente, a Odisseia seria como uma continuação da Ilíada, que conta a narrativa da volta de um dos heróis da Ilíada, que é o Odisseu, que no nome latino ficou conhecido como Ulisses. Então, Ulisses ou Odisseu é a mesma pessoa, só muda a origem do nome. Então, a Odisseia ela narra toda a trajetória de volta de Odisseu, de Ulisses. Então, aqui está falando, né? Então, nesse slide, a gente tem aqui uma breve apresentação sobre a Odisseia. Como eu falei, se tiver tempo, eu falo um pouquinho sobre o início da Guerra de Troia, tá? Eu falo um pouquinho sobre a Ilíada. Então, quais são os personagens principais aqui na Odisseia? O próprio Ulisses, que é o herói, Penélope, que daí seria, por exemplo, se eu quisesse pegar, eu estou ensinando uma jovem grega. Então, eu falo assim, olha, como você deve se portar como uma esposa? Eu contaria o mito de Odisseia e mostraria e enfatizaria o papel de Penélope dentro desse mito, porque Homero narra Penélope como a esposa fiel de Ulisses. Aí, obviamente, como um mito, eu tenho a figura de um deus, que vai ser Poseidon, deus dos mares. A gente vai ver que, basicamente, a Odisseia é uma briga entre Ulisses e Poseidon. Aqui, né, então, a narrativa da Odisseia é o retorno de Ulisses para Ítaca, que era o reino dele. Ulisses era o rei de Ítaca, né? Quais são os temas principais que nós podemos tirar da Odisseia? As provações de Ulisses, a determinação dele e até mesmo o caráter arrogante de uma pessoa inteligente. Ulisses ele é considerado aqui um herói inteligente, astuto. Então, a Odisseia, o Homero também mostra o que a arrogância, pelo fato de você ser astuto, inteligente, pode te levar, pode ocasionar, né? Em contrapartida, nós temos também aqui um outro poeta grego muito utilizado na educação do jovem grego, que é Hesíodo. Hesíodo, diferente de Homero, ele vai ser muito usado na educação mais camponesa. Ele não é muito usado na aristocracia, ok? Hesíodo, a principal obra de Hesíodo é a Teogonia, onde ele apresenta a origem de todos os deuses. Então, aqui no próximo slide, a gente tem aqui a Teogonia. Então, nesse poema, Hesíodo relata a formação do cosmos, desde o caos, que era o vazio, até a geração dos deuses olimpianos, né, que seria Zeus, seus irmãos e toda a sua prole, começando, então, pelos deuses, né? Urano, que era o céu, e Gaia, a terra. Então, aquele mito que eu contei para vocês no primeiro dia de aula lá, era a Teogonia. Daí Urano vai descender os titãs, você tem toda a guerra entre Zeus e o pai dele, Cronos, e aí você começa a geração dos deuses olimpianos.
O que vai acontecer? Então, a gente tem todo esse cenário da mitologia grega. Então, veja aqui que os gregos, eles explicavam a realidade, explicavam o mundo deles, né? Buscavam ensinar, até usavam os mitos como forma de ensinamento, mas sendo uma narrativa fantasiosa. Aí vai acontecer de que um grupo de pessoas vão começar a falar assim, mas por que eu tenho que acreditar nesses mitos? Por que eu tenho que falar que esses mitos, aquilo que esses mitos estão falando, é de fato a verdade? Né? Isso vai acontecer, em especial, na região da Jônia, na cidade de Mileto. Mileto era uma cidade portuária, então, como eu falei, não é à toa que a filosofia ela surge em Mileto, ela surge nessa região. Como uma cidade portuária, ela vai ter um fluxo muito grande de diversas culturas. Então, se nós pegarmos aqui Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, que passa na cabeça dele? Ele vai perceber que os egípcios têm uma forma de explicar o surgimento do universo, como funciona o universo. Os gregos têm uma outra forma, os babilônicos outras. Vai percebendo que diversas culturas têm diversas formas de explicar a realidade deles. Então, a partir de Tales de Mileto, nós temos a questão de que, ora, peraí, nós não podemos mais acreditar nos mitos. Os mitos não suprem a nossa necessidade de explicar a realidade, de explicar o mundo, o cosmos. Então, o que os primeiros filósofos, que são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos físicos, vão fazer? Eles vão buscar explicar o que nós chamamos de cosmos, de mundo, por meio de uma arqué, ou seja, por meio de um princípio. Então, é um denominador comum do pensamento pré-socrático, falar qual que é a arqué, qual que é o princípio organizador do cosmos. E esse princípio, ele tem que ser explicado, ele tem que ser extraído da natureza. Ou seja, esse princípio é um princípio natural. E lembrando que todo esse processo é um processo racional, é uma explicação racional da realidade. Então, eu estou fugindo da explicação mitológica e trazendo a explicação racional. Aqui nesse slide, eu coloquei a título de curiosidade para vocês, os principais filósofos aí pré-socráticos. Está faltando alguns aqui, mas eu busquei trazer esses porque falam mais sobre os elementos, né? Então, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo e ele falava que a arqué do universo era a água. Tá? Então, ele vai falar assim, olha, por que é a água? Porque eu vejo que o mundo é formado por maioria de água. Se não chover, nós não temos colheita. Se nós não bebermos água, nós morremos por desidratação e por aí vai. Então, o que sustenta a vida, o que sustenta o universo será a água. Aí também, dentro de Mileto, nós teremos Anaximandro, que seria discípulo de Tales, e ele vai falar que o princípio é o áperon. Esse áperon seria aqui depois o que vão chamar de quintessência, de éter, né? Seria o eterno. Tá? De uma forma resumida, é aquilo que sempre existiu. Depois, Anaxímenes vai falar sobre o ar, Xenófanes vai falar sobre a terra, Heráclito, né, ele vai falar sobre o fogo, porque o fogo ele tem a capacidade de transformar a matéria, né, ele pode transformar o líquido, o sólido em líquido e por aí vai, ele tem a capacidade de mudar. Pelo fogo, mudar as coisas, ele seria o princípio organizador. Aqui tem um outro filósofo que eu não coloquei, que é Parmênides também, mas aqui eu não coloquei por causa também do espaço e por aí vai, mas também é importante nós relatarmos. Então vejam que o que nós temos em comum nos filósofos pré-socráticos ou nos filósofos físicos? Repetindo, eles vão buscar um princípio natural que organize o universo. Então, eles estão preocupados em explicar a organização do universo. Aí, então,
nós temos o surgimento de Sócrates. Até então, como eu falei, com a filosofia pré-socrática, nós tínhamos que a preocupação da filosofia era falar sobre o princípio organizador do universo, qual era a arqué do cosmos. Então, eu estava muito preocupado com a natureza, não estava preocupado em questões propriamente ditas do próprio ser humano, do próprio homem. Ok? Sócrates que ele vai dar início a questionamentos relacionados às questões fundamentais para o ser humano. Como a gente já trabalhou também sobre Sócrates, vale a pena ressaltar a relação de Sócrates com os sofistas. Então, aqui, quem que eram os sofistas? Eram pensadores era um grupo de pensadores que se denominavam sábios, ok? Lembrando que os sofistas eles têm muita importância dentro da democracia grega. Eles vão ser de fundamental importância para a estruturação da democracia grega, em especial da democracia ateniense. Justamente porque eles dominavam a retórica. Eles eram professores da arte da retórica e da arte da oratória. Como eu expliquei anteriormente, é difícil a gente enquadrar os sofistas, porque cada sofista tinha uma área, basicamente, de atuação. Mas um denominador comum é esse, o elemento deles dominarem a retórica. Por causa disso, eles vão ter uma participação significativa na democracia ateniense. E qual que vai ser o embate entre os Sócrates e os sofistas? Justamente a questão relacionada à verdade. Os sofistas vão defender a ideia, a tese, que num debate político ou até mesmo em uma discussão de retórica, eu não preciso necessariamente contar a verdade. Eu posso omitir deliberadamente a verdade para vencer o debate. O que importa é eu convencer e conseguir vencer o debate. Entendeu? Já Sócrates, nós veremos que ele vai se preocupar com a verdade. Basicamente, a filosofia de Sócrates busca a verdade, busca entender, alcançar a verdade. Tá certo? Então, aí nós vemos que, pela questão relacionada à verdade, nós teremos um conflito direto entre Sócrates e os sofistas. Bom, então, o ponto de partida da filosofia socrática é o autoconhecimento. Sócrates, ele partia do reconhecimento da sua ignorância, da sua pequenez. O que ele vai dizer aqui, Sócrates? Que mediante a todo o conhecimento que há no mundo, aquilo que ele sabe, a parcela de conhecimento que ele sabe é tão pequena, é tão mínima, que, na verdade, ele mais deixa de saber do que saber de fato. Então, por isso que ele tem uma frase muito importante, uma máxima muito importante, que é: tudo o que sei é que eu nada sei. Tá? Então, em outras palavras, aquilo que eu disse, olha, pelo mundo me ofertar uma possibilidade infinita de conhecimento, uma probabilidade muito ampla de conhecimento, aquilo que eu sou capaz de conhecer, ou aquilo que eu realmente, de fato, conheço, é muito pequeno. Então, eu não sei nada. Ok? Esse reconhecimento da ignorância dele vai ser importante para quando a gente chegar mais à frente aqui, na explicação relacionada à maiêutica, que é o método dele. É o método socrático aqui, chamado maiêutica. Como eu falei anteriormente, Sócrates ele vai se preocupar por questões fundamentais para o ser humano. Então, nós já falamos dentro da tradição filosófica que ele dá início à antropologia filosófica. Então, antropos significa homem, logia vem de logos, razão,
né? Então, buscar entender racionalmente o ser humano, de uma forma filosófica. Então, vejam que, como Sócrates será um divisor de águas, porque até então os pré-socráticos estavam preocupados em explicar o cosmos. Já Sócrates está preocupado em explicar o homem. Tá? Quais são as questões fundamentais para o ser humano? Então, Sócrates ele vai desenvolver um método chamado maêutica, que a gente poderia falar que, a grosso modo, numa tradução mais superficial, seria um parto de ideias. Ok? Como é que funcionava isso? Esse é um método indutivo. Aqui também já percebe uma outra diferença em relação à metodologia socrática e à metodologia sofística. Os sofistas eles falavam que já sabiam. Logo, eles iriam introduzir conhecimento no seu intelecto. Eles iam transmitir conhecimento para vocês. Sócrates ele fala assim, eu não conheço, mas nós pegaremos aquilo que nós temos como base, eu vou extrair essas ideias de vocês, esse conteúdo que você já carrega, para tentar formar um conhecimento. Ok? Uma coisa que é importante nós termos ideia em relação a Sócrates é que fazia parte da filosofia dele não escrever. Ok? Então, tudo que nós sabemos sobre Sócrates vem basicamente, tem uma outra fonte, mas basicamente de Platão. Então, Sócrates, ele não escreve nada. Quem escreve por ele é Platão. Tá? Tanto que nos diálogos platônicos, Sócrates será o grande personagem aqui. Como é que funciona a dinâmica dos diálogos platônicos? Geralmente, nós temos Sócrates e um interlocutor. Geralmente, essa pessoa que está conversando com Sócrates ou é uma pessoa que faz parte da aristocracia grega, em especial a aristocracia ateniense, ou era um sofista. Geralmente, esse interlocutor de Sócrates, ele se demonstra arrogante em relação a um conceito. Sempre em um livro será trabalhado um conceito, seja o que é a verdade, seja o que é a beleza, seja o que é virtude, seja o que é justiça, por aí vai. Ok? Então, o que acontece? Então, Sócrates está lá, andando pelas ruas de Atenas, e chega lá um sofista, e vamos supor que ele pergunte assim, olha, Sócrates, já que você é reconhecido como a pessoa mais inteligente de toda a Grécia, me fale o que é a verdade. Ou me fale o que vem a ser a justiça. Vamos supor que esse sofista se chamava Pitágoras. Um exemplo. Pitágoras é um filósofo pré-socrático, mas só vamos usar aqui um exemplo. Então, Sócrates ele começa o método maêutico dele usando a ironia. A ironia aqui é feita para uma forma de você menosprezar a pessoa que você está conversando, sem falar que está menosprezando. Tá? Então, é uma forma de você provocar a pessoa sem falar de fato que você está provocando. Então, Sócrates responderia, olha, Pitágoras, me assusta você perguntar para mim, uma pessoa que reconhece que não sabe de nada, eu já estou cansado de afirmar que eu não sei de nada, e você fazer esse tipo de pergunta para mim. Então, me fale você, que é um sábio, o que vem a ser justiça. Então, aí Pitágoras ele dá a definição que ele usa de justiça. Então, Sócrates vai começar a diminuir a imagem de Pitágoras. Vai falar assim, olha, Pitágoras, veja, você está falando aí sobre justiça, mas mais parece que você conhece menos de justiça do que eu. Né? Até um ponto, ele vai usando da ironia, até um ponto que ele vai pegar e falar, e Pitágoras vai falar assim, então Sócrates, eu não sei o que é justiça. Esse ponto nós chamamos de aporia. Tá? Então, a maêutica ela vai fazer o uso da ironia, tá? Para fazer com que o interlocutor de Sócrates chegue em aporia, reconheça a sua insignificância. E a partir daí, então, que Sócrates começa a extrair os conhecimentos de Pitágoras. Ele fala assim, olha, mas sobre justiça nós falamos isso, aquilo, outro. Qual que é o grande problema? Nos diálogos, Sócrates nunca fecha o conceito. Então, quando a gente acha que vai sair com o conceito de justiça definido,
Sócrates não o define, justamente porque ele fala que é responsabilidade sua definir o conceito, a partir do instrumental que ele deu. Óbvio que as ideias de Sócrates não foram aceitas, justamente pelo embate que ele teve com os sofistas, por ele criticar a democracia ateniense abertamente. Então, será feito um julgamento de Sócrates, que ele é acusado de diversos crimes, entre eles de perverter, de corromper a juventude ateniense, e Sócrates ele é condenado à morte. Então, ele é condenado a tomar veneno, então, ele é condenado a se matar, que era uma das piores mortes que um ateniense, que um grego, uma das piores condenações que um grego poderia receber, que um ateniense poderia receber. Então, aqui encerra, né, o pensamento socrático, e a partir daí nós temos Platão, que vai defender as ideias de Sócrates, depois nós teremos Aristóteles, que nós iremos estudar mais para frente. Até aqui, tudo tranquilo? Em relação à filosofia, o surgimento da filosofia, tem alguma dúvida? Se quiser, pode perguntar aqui no chat. Então, beleza. Agora, então, nós vamos para a parte de sociologia, para a revisão de sociologia, que fala sobre... A primeira coisa é falar sobre o início da sociologia, o surgimento da sociologia, desculpa, e aí depois a gente vai trabalhar Augusto Comte e Durkheim. Então, a sociologia, ela surge no início do século XIX, em um contexto da Europa, da Revolução Industrial. Aqui é importante destacar que a Revolução Industrial, ela muda drasticamente o modo de viver europeu, no modo geral. Porque você vai ter diversas mudanças dentro da sociedade, diversas mudanças sociais. Uma delas é a urbanização, que é o crescimento demográfico. Com as cidades mais cheias, nós começamos a ter diversos problemas, como aumento de violência, aumento da criminalidade, desemprego. Teremos questões como suicídios, entre diversas outras problemáticas próprias de uma sociedade industrial. Então, dentro desse contexto de revolução industrial, de transformação da sociedade, era necessário buscar uma ciência. Então, é importante a gente ter aqui que a gente está aqui no auge também das ideias modernas, iluministas da ciência, né, do desenvolvimento da ciência. Quando eu falo das ideias modernas, é em especial isso, né, do desenvolvimento das ciências. E se tem, então, uma necessidade de criar uma ciência que busque, que tem como fundamento, como objetivo, compreender essa sociedade, compreender essas mudanças sociais. Aqui cabe uma observação. Quando eu falo das mudanças sociais, como desemprego, como violência, como criminalidade, não quer dizer que antes da industrialização, nas cidades, não tinha isso. Tinha, mas era muito menor. Tá? Acontecia em uma proporção muito menor, como passa a acontecer com a sociedade industrial, com as cidades dentro da Revolução Industrial. Então, esse aumento de violência, esse aumento da criminalidade, essas mudanças sociais drásticas no cenário urbano europeu, ou melhor dizendo, no cenário social europeu, traz a necessidade, então, do desenvolvimento de uma nova ciência. É aí, então, que surge a sociologia. Então, a sociologia, ela surge como uma ciência que tem como objetivo estudar a sociedade. Então, a sociologia, ela vai surgir, né, com Augusto Comte, vai ser um dos primeiros sociólogos que nós teremos conhecimento, e ele vai desenvolver o pensamento positivista, ou aquilo que nós chamamos de física social.
Então, quais são alguns elementos do pensamento de Comte? Comte, ao pensar a sociologia, ao pensar o positivismo, ele vai se aproximar do pensamento de Darwin, né, do pensamento evolucionista de Darwin, e também ele vai se fundamentar na física. Então, a grosso modo, o que a gente pode falar que é a física? Qual que é o objetivo da física? Buscar compreender e demonstrar as leis universais do funcionamento da natureza. Ok? Então, Comte, ao pegar essa ideia da ciência física, ele vai falar assim, olha, a sociologia, a ciência que eu quero desenvolver, ela tem que também buscar trazer as leis universais da sociedade. Então, Comte ele entendia que a sociedade, era possível analisar a sociedade do mesmo modo que era possível analisar a física. Entendeu? Então, além disso, Comte ele tinha também uma crença no progresso. Então, veja de novo a questão do pensamento moderno, né, do otimismo moderno, da questão da ciência, do progresso, da evolução. Então, Comte ele acreditava que a história sempre estava em progresso, o ser humano estava sempre evoluindo. Então, era necessário que a sociologia, ou o positivismo, ou a física social, explicasse as leis de desenvolvimento da sociedade. Tá? E essas leis, na visão dele, seriam leis universais. Uma outra questão que Comte defendia era que o ser humano ele deveria ser capaz de pensar de uma forma científica. Okay? Então, o progresso, a evolução do ser humano levaria ao desenvolvimento cada vez mais da ciência. O outro ponto de vista é que, como eu já comentei com vocês, que essa ciência, né, deveria compreender como é que as leis que desenvolviam o progresso da sociedade. Então, como é que a sociedade se desenvolvia? Por Comte se aproximar do pensamento darwinista, né, evolucionista, ele também vai criar aquilo que nós chamamos de darwinismo social. Então, ele vai falar que certas sociedades acabaram evoluindo em detrimento a outras. Então, Comte, ele dá origem aí ao darwinismo social. E é interessante a gente observar que o pensamento positivista é trazido para o Brasil. Tanto se nós pegarmos até hoje na nossa bandeira nacional, a frase ordem e progresso é uma expressão do pensamento positivista. Então, as primeiras escolas intelectuais aqui no Brasil são de origem positivista. O positivismo ele tinha tem um grande peso dentro da nossa sociedade. Então, veja que até mesmo a proclamação, a estruturação da República Brasileira, uma visão republicana do Brasil, era pautado pelo positivismo. Aí, então, passado Comte, nós vamos para Durkheim. Durkheim também vai ser um positivista, né? Ele vai ser influenciado pelo positivismo de Comte, mas daí ele vai falar assim, olha, há uma necessidade de que a sociologia se estabeleça como uma ciência. Nós precisamos cada vez mais buscar fortalecer a sociologia enquanto ciência. Para isso, nós devemos criar uma metodologia para a sociologia. Então, veja, por exemplo, se nós pegarmos Comte, ele vai falar assim, olha, minha preocupação com a sociologia é dela demonstrar as leis universais do funcionamento da sociedade e que levam ao progresso. Durkheim vai falar assim, olha, aceita também essa ideia, mas o principal é nós estabelecermos o método de análise sociológico. Então, Durkheim vai se preocupar muito com a metodologia da sociologia. Dentro disso, ele vai falar assim, qual que é a minha visão de sociedade? Ele vai falar que a sociedade nada mais é, na visão dele, do que um conjunto de consciências.
né? Então, nós temos uma união de consciência. A sociedade trata-se, então, aqui de uma consciência coletiva. Dentro disso, qual seria o papel da sociologia? É investigar os fenômenos sociais coletivos. Então, se a sociedade é uma coletividade, eu tenho que entender esses fenômenos sociais. Então, ele vai falar que o objeto de estudo da sociologia deve ser o fato social. Ok? Então, a sociologia ela se pauta na observação, né, e da coleta, da observação, da coleta e da classificação de dados. Tá? E o que eu vou observar? Os fatos sociais. Então, o que vem a ser um fato social? É uma realidade externa ao ser humano. Então, a sociedade ela é uma realidade externa, que o ser humano acaba interiorizando. Então, para Durkheim, a sociedade ela já está pronta, o ser humano que é inserido na sociedade. Okay? Então, quando nós nascemos, para defender aqui Durkheim, quando nós nascemos, nós já nascemos inseridos em uma sociedade. É importante observar aqui que Durkheim ele tenta fugir do pensamento filosófico contratualista, que era muito forte na época. E os contratualistas eles afirmavam que a sociedade ela era uma criação do ser humano. Tá? Então, Durkheim ele foge disso. Além disso, a sociedade ela tem um poder coercitivo. Tá? Então, ela é imposta. Então, ela é uma realidade exterior e ela é uma realidade imposta a mim. Né? Então, eu sou, entre aspas, de uma certa forma, obrigado a aceitar a sociedade. Como que nós podemos analisar isso? Se nós pegarmos numa sociedade muçulmana, uma menina que nasce dentro dessa cultura muçulmana, ela tem toda uma estrutura que lhe é imposta. Ok? Então, o que Durkheim falaria? Ora, é uma imposição da sociedade islâmica que, quando a menina tem a primeira menstruação, que ela use o véu. A menina ela acaba aceitando isso porque ela vive nessa sociedade. Né? Se nós formos pegar uma outra sociedade, isso, né, numa sociedade mais ocidental, isso não é muito cogitado, isso não é cogitado. Mas isso é um elemento fundamental na sociedade islâmica. Então, isso é imposto. Né? Então, isso que seria o poder coercitivo da sociedade. Eu acabo interiorizando para poder viver harmoniosamente dentro dessa sociedade. Então, qual seria a definição de fatos sociais? São as maneiras de fazer, de agir e de pensar que exerciam sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, tudo que eu posso enquadrar como algo externo que molda o indivíduo são fatos sociais. Eles resultam da vida em sociedade, mas exercem também o controle sobre a mesma. Então, eles são oriundos da sociedade, mas também controlam a sociedade. Aqui, então, nesse slide, fica um pouco mais fácil de entender o que eu posso enquadrar como fatos sociais. Então, é uma realidade que tem que ser apresentada como exterior, tá? Então, vem de fora, geral, que serve para todos dentro dessa sociedade, e coercitiva, que é imposta. Quando eu fui explicar para vocês sobre o fato social, eu falei, então, por exemplo, sobre a educação. E aqui, para finalizar, dentro do pensamento de Durkheim, é extremamente importante aqui o conceito de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, como eu falei, a sociedade para Durkheim era compreendida como algo sistemático. Então, veja que o método sociológico de Durkheim é sistematizar a sociedade. E essa sociedade, ela forma aquilo que ele chama de tecido solidário, né? Que é a questão dos seres humanos entenderem que dependem do outro para conviver, para viver em harmonia. Aí, então, eu tenho a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? Então, aqui eu tenho a definição de solidariedade mecânica, que se dá por meio de semelhança, né? Os indivíduos compartilham os mesmos princípios e valores. Então, se a gente fosse pegar, Durkheim falaria assim, que nas sociedades mais primitivas eu tenho a solidariedade mecânica.
né? Então, eu tenho uma coletividade de pessoas que pensam de forma igual. Tá? Então, ela se dá pelo fato de nós termos a mesma forma de pensar. A partir do momento que a sociedade vai evoluindo para uma sociedade mais industrial, eu deixo a solidariedade mecânica para ter uma solidariedade mais orgânica. Então, o que acontece? Essa solidariedade orgânica já não se dá mais pela semelhança, mas sim pelo consenso. Tá? Então, eu posso ter um outro indivíduo que pensa de forma diferente do que eu, mas para vivermos em harmonia dentro dessa sociedade, nós chegamos em um denominador comum do que é aceitável e do que não é aceitável. E Durkheim vai afirmar que nesse tipo de solidariedade eu tenho maior liberdade dentro para o indivíduo. Né? Então, nessa solidariedade orgânica, os indivíduos se apresentam, né, se expressam com uma maior liberdade. Ok? Gente, de um modo geral, né, o que eu tinha para fazer de revisão com vocês era isso. Né? Eu acelerei aqui a explicação, mas creio que os elementos principais foram explicados. Existe alguma dúvida em relação aqui sobre a revisão de filosofia, tanto de filosofia quanto da de sociologia? Não, né? Então, como a gente tem uns 10 minutos, eu vou voltar aqui para contar, então, para vocês rapidamente aí, o mito da Ilíada, né? Que fala sobre o início da Guerra de Troia, e para a gente perceber como é que Homero utilizava aqui, como é que os gregos utilizavam aqui os mitos para educar os jovens. Então, os deuses do Olimpo, né, Zeus e companhia, resolvem fazer uma festa. Então, como vocês já perceberam aí, os deuses olimpianos, né, os deuses gregos, eles gostam aí de festas e tal, só que, dentre os deuses, uma não é convidada, que é a deusa Eris, que é justamente a deusa da discórdia. Afinal, você não quer que na sua festa tenha aquela pessoa que é a famosa sementinha do mal, né, que traz a discórdia para todo mundo. O que vai acontecer? Essa deusa, ela pega uma maçã, transforma essa maçã em ouro e manda lá para o Olimpo e fala, olha, essa maçã é para a deusa mais bonita de todo o Olimpo. Aí a treta generalizou, né? Porque você tinha, aí nesse rolê, Hera, Afrodite e Atenas. Aí os deuses falaram assim, eu não vou me meter nessa treta. Então chamaram um homem, um humano, para ser o juiz, né, para decidir qual a deusa que seria a deusa mais bela. Esse humano se chamava Paris, que era o príncipe de Troia. Aí então as deusas elas vão tentar subornar Paris. Atenas fala que vai dar inteligência para ele, Hera fala que vai dar imortalidade, poder, e Afrodite, que era a deusa do amor, fala que vai dar o amor da mulher mais bela da Grécia. Paris, trouxão, não quer vida eterna, não quer poder, não quer sabedoria, então escolhe o amor. Aí então fala que Afrodite era a deusa mais linda de todo o Olimpo, e como presente ele rapta então Helena, que era casada com o rei de Esparta, e era a mulher considerada a mulher mais bela de toda a Grécia. A partir daí, então, Paris ele gera uma briga entre Troia e a Grécia, né? Porque o rei de Esparta era irmão de um outro rei que tinha interesses aí com a guerra. Dentro disso, nós teremos alguns personagens, tá? Eu estou resumindo aqui só para elucidar.
nós teremos alguns personagens, que são Aquiles, Heitor, Ulisses, Aquiles, Heitor e Ulisses, praticamente aqui para a gente poder mostrar. O que acontece? Aquiles, ele era o estereótipo de guerreiro valente, corajoso, que não tinha temor à luta. Heitor, ele era o estereótipo de uma pessoa virtuosa, que valorizava os princípios, a tradição. E Ulisses, ele era o estereótipo da pessoa astuta, inteligente. Aquiles mata Heitor, Ulisses gera... Eu estou resumindo aqui porque o poema é longo. Ulisses, ele pega e dá a ideia do cavalo de Troia, que a partir daí os gregos conseguem vencer a guerra. Como é, então, que um educador ensinaria uma pessoa grega? Ora, se eu estava numa sociedade que valorizava os valores, eu contava todo esse mito, que eu resumi, que é um poema extenso, contava todo esse mito, e depois falava, olha, você tem que seguir o exemplo de Heitor, porque Heitor foi sempre virtuoso, Heitor sempre seguiu as regras de guerra e por aí vai. Então, eu pegava esses modelos e buscava ensinar, então, o jovem. Os filósofos, eles buscam aqui fugir dessa explicação. Você fala assim, olha, como é que eu vou explicar a partir de um mito, de uma linguagem fantasiosa? Eu tenho que buscar, então, uma linguagem mais racional. Galera, a grosso modo, então, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Agradeço aí a paciência e a presença de todos. Não sei se vocês terão ainda mais alguma aula, mas qualquer dúvida, eu estou disponível tanto aqui na Agenda Edu, né, vocês podem perguntar. E um bom resto de semana aí para vocês e um bom retorno aí às aulas para todos nós, né? Eu vou desligar, eu vou encerrar aqui então a reunião. Abraço, viu, galera? E já acabou, senhor? Tchau, senhor. Tchau, tchau. Ele saiu, mano, e tipo... Deixa Caralho, mano, entrei agora, viado. Bem na hora que acabou. Boa, porcaria. Você é um... Mano, você é monstro, porcaria. Nossa, meu celular não despertou, mano. Ô, teve alguma coisa tipo, importante ou ele só explicou? Não teve nada, mano. Relaxa. Mano, eu não entendi nada. O cara perdeu 3 aulas, mano. Caralho, Só a mano. gente que, tipo, perdeu. Você não perdeu nada, mano. Ai, que poucas. Pô, verdade, matemática não teve nada também. Matemática Mano, não teve nada. Não teve Você nada. revisou o bagulho. Agora a coisa importante vai ter amanhã. Cadê? Semana que vem. Semana que vem é. Amanhã não vai ter? Amanhã tem, Amanhã tem mais tem. a revisão também. Nossa, hoje tem química ainda, mano. 4 horas da tarde. Rapaziada. Caralho, parça. Falou aí, Você viu que o rapaziada. dólar tá R$6, mano. Tchau. Falou aí, rapaziada. Bom dia aí pra todo mundo. Boa noite. Falou, rapaziada. Dormindo, velho. Eu sou anfitrião, rapaziada. Ô, louco. Você é louco, porcaria. Que moral, hein? Chegou agora e já Moral. anfitrião. Caralho, calma, eu posso... nossa! Calma, eu posso... Ô, Caio, dá um salve pra nós aí, Caio. Ô, o Caio nunca falou, mano, nas aulas. Não, eu vou desmutar ele agora, porque eu sou anfitrião. Aí, Caio, aí, Caio. Ó o Caião, monstro. Pedir para iniciar vídeo. Aí, ó, ativa aí o vídeo. Vai ter mais uma? Caralho, que foda. O cara tá se sentindo um deus, mano. Nossa, agora eu posso fazer um monte de coisa. Nossa, mano. Caraca. O que eu posso fazer? Agora eu posso fazer isso, né? Eu vou ativar o som de todos. Ativar o som de todos. É. Não, mas eles só ativam se quiser. Tipo, aparece uma notificação, tá ligado? Não, eu posso aqui, ó, tô ativando. Ô, Brenda. Brenda. É isso aí, rapaziada. Vou encerrar porque eu sou foda e vou encerrar pra todo mundo. Nossa. Ô, porcaria. Maldade.